Então, Ok. vamos deixar aqui o início das gravações. Esse é o momento, esse webinário está previsto no nosso edital do concurso de redação de 2025. A nossa secretaria CELC publicou, conforme previsto no edital, o link para acesso a esse momento, que seria inclusive um momento de dúvidas. Apenas uma das escolas está se fazendo presente, mas em razão de já termos preparado, né, previamente essa explanação, nós vamos deixar aqui gravado para que funcione como mais uma fonte de consulta das escolas nesse trabalho de aperfeiçoamento, de discussão dentro das escolas sobre o contrato de aprendizagem. Meu nome é Maria Raquel, eu sou desembargadora do Tribunal do Trabalho da Terceira Região e sou a gestora de segundo grau do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, né? O nosso trabalho hoje está focado no nosso concurso de redação, que já se realiza pelo terceiro ano consecutivo, e eu entendo que é a nossa ação com maior impacto, porque ela abrange o estado de Minas Gerais inteiro, todos os 853 municípios, rede pública municipal e estadual, né? Então, o que que a gente quer com esse concurso de redação? Ano passado, a gente trabalhou o combate ao trabalho infantil, não educação sim, e esse ano a gente decidiu dar um enfoque ao contrato de aprendizagem. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho enxerga o contrato de aprendizagem como a melhor forma de compatibilizar a necessidade que muitas crianças e adolescentes têm de trabalhar com o que é mais importante nessa fase da vida, que é estudar. Então, essa é a grande importância do contrato de aprendizagem, né? Quando a gente coloca uma alternativa legal, é uma alternativa legal nos dois sentidos da palavra legal, né? Ela é legalmente, dentro da lei, a única forma de adolescentes entrarem no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, é legal no sentido de que é uma coisa muito boa, é uma saída que não vai prejudicar o que para nós é mais caro, que é a educação das crianças. Então, isso é muito importante trabalhar em sala de aula. Mostrar que não é só quando a gente fala não pode trabalhar, a gente não está só dando uma sentença, não pode trabalhar. Existe uma forma, né, de auferir renda, de aprender uma profissão sem comprometer de uma forma assim absurda para sempre a hora da educação e a hora de ser adolescente, né? Porque nós estamos falando aqui, o contrato de aprendizagem, nós vamos ver isso aqui mais para frente agora, atinge só os adolescentes a partir de 14 anos. Antes disso, realmente, é, o importante é estudar e ser criança, né? Eu vou passar a palavra primeiramente, nós temos aqui mais 4 juízes, são os cogestores de primeiro grau, que vão se apresentar à medida que forem falando. Vou passar a palavra agora para falar sobre o programa de combate ao trabalho infantil para a juíza Cristiana. Com a palavra. Então, bom dia a todos, todas. Bom dia, professora Magna. Muito prazer em estar recebendo e conversando com a senhora agora. Aqui eu vou pedir para o nosso servidor da escola, se puder compartilhar o slide, só para a gente estar direcionando a fala. Eu sou Cristiana Soares Campos, como já fui apresentada pela desembargadora Maria Raquel, cogestora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, do TRT3. Então, aqui, como vai ser exposto aqui no PowerPoint, a gente traz uma pincelada da Justiça do Trabalho e do papel da Justiça do Trabalho no combate ao trabalho infantil. Então, iniciamos dizendo que nós temos, dentro da hierarquia, né, de graus de justiça, o primeiro grau, o segundo, que são os tribunais, o terceiro, que é o TST, que são soluções de conflitos propostos por empregados em face de empregadores e empresas em geral. Então, teria esse foco judiciário principal e, nesse cenário, nesse contexto, também as conciliações, as mediações.
Agora, mais do que isso, a justiça do trabalho é uma justiça social. Então, para além desses julgamentos, desses processos instaurados, nós temos esse dever, como Estado, de traçar políticas públicas para erradicar ou, pelo menos, tentar diminuir essa desigualdade social tão profunda que acaba levando nossas crianças ao trabalho precoce. Dentro desse nosso programa, que é o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, que já foi instituído há mais de 10 anos, aqui foi pelos órgãos de cúpula, que é o terceiro grau TST, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Hoje, à frente desse programa a nível nacional, o ministro Evandro Valadão, aqui como gestora do regional aqui de Minas, a desembargadora Maria Raquel, nós de primeiro grau, né, presentes, depois cada um vai se apresentar, e fazemos ações concatenadas durante todos os anos. Então, como exemplos, e são exemplos muito ricos, eu trago aqui a questão da justiça restaurativa. Eu não sei se os professores já tiveram essa oportunidade de tê-la dentro das escolas, que seria um momento de conversa entre agressor e agredido, numa mesa redonda, numa fala que inclui familiares e comunidade, professores, enfim, para solução, para pacificação social, muito antes de se judicializar ou de se levar à frente uma questão que possa ser resolvida diretamente pelas partes. E temos também outro programa muito importante nesse nosso grande comitê do Programa do Combate ao Trabalho Infantil, que é o Descubra. Eu não sei se os professores já tiveram oportunidade de conhecê-lo. Eu convido para uma visita no site, que é um site também muito bem feito, que é um programa de contrato de aprendizagem. Então, aqui nós temos um foco de adolescentes vulneráveis que são, então, integrados nesse programa para terem oportunidade de uma pré-formação para depois terem a formação profissional. Eles aprendem como se portar, como agir, às vezes como se inserir, às vezes se identificando, dependendo da vulnerabilidade. Essa questão é importante para ele entrar no ambiente de trabalho e já se sentir como um cidadão mais inteiro, mais preparado e não excluído desse cenário. Além desses programas Justiça Restaurativa, Descubra, nós temos vários eventos em escolas públicas, estaduais e municipais, onde levamos a fala, levamos sempre atividades que podem estar envolvendo aqui poesias, livros, didáticas de contação de histórias ou qualquer outra conscientização que abranja toda a comunidade, além de receber os alunos no Tribunal Regional do Trabalho. E aqui é uma atividade muito interessante, porque eles fazemos audiências simuladas e os alunos têm a oportunidade de se portarem, enfim, incorporarem papéis como do advogado, do empregado, do empregador, do secretário de audiência, e tem um juiz que comanda essa atividade. Eles são preparados previamente, acho que os professores, alguns de vocês já devem ter tido essa experiência, e a gente também traz essa oportunidade de visitação e do centro nosso do tribunal e tiramos dúvidas. Também temos as questões de cinema, a corrida, atividades que se propagam ao longo de todo o ano. E agora o foco da redação, que é importantíssimo, porque depois a gente até vai aprofundar no tema também, porque dá essa oportunidade de valorar uma questão cultural e importantíssima até o final da formação de cada um desses adolescentes. Então, seriam essas os nossos principais programas, os nossos principais pontos de atuação para tentarmos essa política pública de uma forma mais efetiva. Aqui, de uma forma geral, porque tem diversos outros que também se instauram ao longo do ano. O Recicla Belô, algumas outras parcerias que fazemos com OAB, com o Ministério Público do Trabalho, com o TJ, enfim, são várias as atividades. Então, seriam as ideias principais, eu também me coloco à disposição para qualquer dúvida. Obrigada.
Eu passo então a palavra para a doutora Renata Vale, que é outra co-gestora do programa. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui podendo falar e compartilhar um pouquinho do nosso programa e das nossas ações com professores, que são aqueles que transformam realmente a vida dos nossos jovens, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a realidade do trabalho infantil, porque quando a gente fala de trabalho infantil, é, eu já tive a oportunidade de falar em algumas escolas e os meninos confundem um pouco, não é bem aquela ajuda em casa familiar que eles dão, né? É realmente aquela criança que trabalha, troca a sua infância, tem a escola, o estudo prejudicado para poder realmente gerar uma renda própria ou para ajudar a família. Isso é uma realidade que acontece ainda, infelizmente, todos os dias no mundo e no Brasil. Aqui até a gente trouxe alguns dados que no Brasil hoje a gente tem 1.880.000 crianças ainda trabalhando. Dentro dessa realidade, a gente tem ainda maioria de meninos, né? E desse total, infelizmente, 46% ainda atuam entre as piores formas de trabalho infantil. Existe uma lista, que é a lista TIP, que elenca quais são as piores formas de trabalho que uma criança possa ser submetida. E, infelizmente, no Brasil, 46% das crianças que trabalham estão enquadradas dentro desta lista. O trabalho doméstico é um desses trabalhos, porque a criança fica ali vulnerável a um ambiente fechado, que não é o dela, e fica suscetível, inclusive, a abusos e agressões, trabalha em condições insalubres e perigosas, e até mesmo em condições análogas à escravidão. Então, quando a gente fala de trabalho infantil, a gente tem que pensar sempre naqueles malefícios, que é o prejuízo evidente à educação. Criança que trabalha tem um rendimento escolar menor, a evasão escolar é muito grande, eles abandonam comumente os estudos para conseguir aumentar a jornada de trabalho, e é, isso prejudica para sempre o futuro e a rotina desses meninos, né? Tem também impactos na saúde física, mental, eles têm o corpo sobrecarregado, as condições de trabalho nunca são adequadas para o organismo de uma criança, né? E isso, é, num, num, num âmbito maior, vai contribuir para sempre perpetuar o ciclo de pobreza, porque trabalhar cedo, ao contrário de garantir oportunidade, né, vai limitar a qualificação desses meninos e perpetuar a situação de vulnerabilidade econômica daquela família, né? E sem contar que é uma violação legal, porque no Brasil o trabalho do menor é proibido, o adolescente só pode trabalhar através do contrato de aprendizagem, e é por isso que esse ano a gente elegeu esse tema para o concurso de redação, para ver se a gente estimula e incentiva a quem quer trabalhar a utilizar dessa alternativa legal, né? E o trabalho infantil hoje no Brasil ainda é muito carregado de mitos, né, sobre ele, né? Tem aquele mito de que trabalhar cedo ensina valores, que é melhor trabalhar do que ficar nas ruas e nas drogas, mas, na verdade, o que ensina valores e protege mesmo é uma educação de qualidade, acesso à cultura, esporte, conviver de uma forma saudável na família, porque o trabalho precoce realmente expõe a risco e reduz as perspectivas de vida daquele jovem, né? Aí também fala que deve-se ajudar a família financeiramente, é um outro mito que se propaga muito, de que é melhor trabalhar do que roubar, mas essa fala, ela ignora que essa é uma função do Estado, né? São as políticas públicas que devem ser voltadas para que aquela família tenha condições de dar um ensino de qualidade e de manter o seu filho onde realmente ele deve estar, que é
aproveitando a infância e tendo acesso a uma educação de qualidade. Essa semana passada eu estive em Belém, né, num seminário, onde a gente falou de alterações climáticas e mudanças da, das formas de relação de trabalho. Teve uma palestra muito interessante que o palestrante falou assim: gente, qual que é o lugar da criança? E aí todo mundo falando, o lugar da criança é brincando, o lugar da criança é na escola. E aí ele pegou todo mundo, porque ninguém da plateia, e olha que era uma plateia cheia de magistrados que estavam é, 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 trabalhando e que efetivamente atuam com isso, ele falou, não, gente, o lugar da criança é dentro do orçamento público municipal. Os municípios têm que destinar o orçamento adequado para as nossas crianças ficarem na escola. Esse que é o lugar da criança. Então, esses mitos a gente tem que combater. A gente, toda vez que escutar, a gente tem que explicar que, na verdade, o que vai realmente garantir uma boa, um bom futuro para os nossos jovens é uma educação de qualidade. E se precisar de trabalhar através do contrato de aprendizagem, que, como o meu colega vai falar na sequência, garante essa educação. Eu agradeço a oportunidade e também me coloco à disposição de todos. Bom dia a Agora eu vou passar a todos. palavra para o Marcelo. Desculpa, obrigado, doutora Renata. Bom dia a todas e todos. Coube-me nessa parte tratar um pouco, né, do contrato de aprendizagem, apenas confirmando, né, fazendo a minha apresentação. Meu nome é eu sou o juiz Marcelo Oliveira da Silva, sou um dos gestores em primeira instância do combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. Me veio à memória agora, enquanto a doutora Renata falava sobre essa questão do orçamento, um curso que eu fiz e pesquisei um debate que houve na década de 90, numa campanha eleitoral para presidente no Brasil, e um dos candidatos perguntou outro sobre investimento em educação. E o candidato disse, não, isso é muito caro. Então, assim, é com muita tristeza, né, que a gente ouve isso, dizer que o investimento na educação ou que o custo da educação é muito alto, porque, na verdade, não é custo, é um investimento, né, nas crianças, nos adolescentes. Como a doutora Renata disse, é uma forma de se quebrar esse ciclo, né, de pobreza, de vulnerabilidade, e, e é um meio de se tentar, pelo menos, aproximar as crianças e adolescentes que estão no ensino público de um ensino de qualidade, que possam concorrer com uma certa igualdade, no mínimo, em relação aos outros. Também aproveitando a fala da desembargadora Maria Raquel, eu sou entusiasta do contrato de aprendizagem porque eu realmente acho que é legal, né? Porque chega um momento na vida do adolescente, né? E aqui a gente está falando a partir dos 14 anos, 16, que começa a ter um desejo mesmo de iniciar um trabalho, né? Isso, eu creio que, de uma certa forma, isso aconteceu com todos nós, né? De querer ter o próprio dinheiro e, no caso das crianças mais vulneráveis, de efetivamente poder ajudar, poder ter as suas coisas. Então, o legislador, ele criou essa possibilidade, né? Que é o contrato de aprendizagem, no qual a empresa contrata a criança, vamos dizer, adolescente, né, a partir de 14 anos, e os jovens, porque o contrato pode se estender até 24 anos. Então, é uma modalidade muito interessante, porque além de dar a oportunidade para o adolescente iniciar o trabalho, ele tem essa possibilidade também de ser inserido no mercado de trabalho, de ter uma formação técnica que vai auxiliá-lo em sua vida profissional, em seu crescimento, né? O contrato de aprendizagem ele já existia, mas ele foi muito bem regulamentado através da Lei 10.097 de 2000, que inseriu alguns dispositivos, alguns artigos na CLT. E
essa lei ela já observa o que a Constituição diz no seu artigo 227 sobre a prioridade que o Estado, que a sociedade deve dar à criança, ao adolescente, inclusive mencionando essa questão, né, da educação e mencionando também a questão da formação, né? Então, profissionalização desse adolescente. Então, essa lei criou esse contrato de aprendizagem, né? As empresas de médio e grande porte, elas são obrigadas, por lei, a terem um percentual entre 5% e 15% de aprendizes em relação ao quadro de empregados que precisam de formação profissional. Então, é uma imposição, né? E apenas a título de esclarecimento, de uma forma bem breve, quando as empresas não cumprem esse percentual, pode ter uma atuação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, e até mesmo o Judiciário, sendo provocado, pode agir nessas situações que as empresas não estejam cumprindo a cota de aprendizes, né? Como eu disse anteriormente, a questão da formação é extremamente importante. Eu gosto muito de fazer as audiências simuladas, que a juíza Cristiana Campos mencionou, e de visualizar isso, sabe? Que é uma oportunidade de crescimento, né? O adolescente e a criança que pensam, ao adolescente, né? Vamos usar mais essa expressão, que é a partir dos 14 anos, que não tem essa preocupação em iniciar uma boa educação, começar a ter sua formação, ele vai ficar estagnado, né? Ele vai ficar estagnado, ele não vai conseguir ter um crescimento. Então, é interessante, como eu disse, essa questão do contrato de aprendizagem. E passando para o próximo slide, o contrato de aprendiz, eu já havia mencionado, entre jovens entre 14 e 24 anos, né? Aqui eu até gosto de passar também para os professores uma ideia que hoje se tem de não se falar menor, não utilizar a expressão menor, porque dá uma impressão de inferioridade, né? Então, hoje, nós usamos mais a expressão crianças, adolescentes e jovens. Então, esse contrato é vinculado aos adolescentes a partir de 14 anos e jovens até os 24 anos, que estejam cursando ou concluído ensino fundamental ou médio. E há aí um paralelo, né, que o adolescente, o jovem, ele tem que estar matriculado na escola para poder participar do programa, assim como estar inscrito num programa de aprendizagem profissional. Eu não sei se já é no próximo slide, que aparece algumas entidades que nós temos na... Pode ir para a seguinte, depois a gente volta, então. Pode... não, acho que é a próxima. Inverti um pouquinho aqui, obrigado. Que são entidades que oferecem esses programas de aprendizagem, né? Então, tem o Sistema S, Senai, Senac, Senar, Senat, Sesc, tem instituições, o próprio tribunal, extremamente interessante. Nós temos agora alguns aprendizes que estão iniciando, né, a jornada no Tribunal Regional do Trabalho. Então, é interessante, né, para as escolas estimularem, em razão de todos esses benefícios que a gente tem falado ao longo dessa comunicação nossa. Pedi para voltar lá nos... Isso. A jornada, até para que não haja um prejuízo à educação, né, formal, etc., ela tem que ser de 6 horas. E ela pode chegar a 8 horas apenas em casos específicos, que essas 2 horas sejam parte de uma formação também. É proibido o trabalho noturno em atividades insalubres e perigosas, né, que a própria Constituição já veda esse trabalho aos adolescentes e até 18 anos. É garantido o salário mínimo por hora, né, 13º e férias, coincidentes com as férias escolares. E aqui há um ponto que é um estímulo para as empresas contratarem os aprendizes, que é a questão de ter, por exemplo, uma alíquota reduzida de FGTS, né? O FGTS, numa empresa normal, no contrato de trabalho convencional, ele é de 8%. E aqui, no caso do aprendiz, o percentual é de apenas 2%, né? Então, tem esses benefícios, a própria empresa se sentir estimulada. E o empregado, né, no caso o adolescente,
ter a motivação de saber que ele já tem direito, já tem 13º, já tem férias, já tem uma jornada. Então, isso tudo é extremamente importante para ele ser introduzido, né, no mercado de trabalho de uma forma saudável. Tem os outros benefícios, como vale transporte, e o contrato ele dura apenas, no máximo, até 2 anos, né? Salvo o aprendiz que é deficiente, que inclusive pode ser até após os 24 anos. Tem também a segurança contra acidente de trabalho e o certificado de qualificação, que é extremamente importante para o futuro desse adolescente, desse jovem, né? Então, ele já vai ter um preparo, já vai ter uma formação que vai auxiliar na obtenção de outros empregos, né? Porque nós podemos dizer, já que esse contrato de aprendizagem já é o primeiro emprego dele de uma forma formal. Eu não sei se o próximo slide... Eu acho que essa é mais uma questão de denúncia, né? Depois eu vou até deixar... E aquilo que a gente está falando, né? Por isso que eu sou entusiasta, assim, eu quero que as crianças de ensino público, e eu estudei uma boa parte da minha vida em escola pública, que possa, né, ter essa possibilidade, esse sonho, né, um sonho efetivo mesmo de crescimento, né, de sair de um nível de pobreza ou do nível que a família está e conseguir uma ascensão social através da educação e através do contrato de aprendizagem. A proteção, né, porque se não houver uma formalização desse contrato, uma relação informal, acontece que não há o cuidado que uma empresa tem com a segurança, com a saúde do trabalhador, no caso do adolescente, do jovem. Então, ali ele está protegido, inclusive tem o seguro, né? Tem a permanência na escola, que a gente já disse que está atrelado ao próprio programa de aprendizagem, né? A criança tem que estar na escola, tem que estar matriculada, tem que estar participando. E é o primeiro emprego de forma assistida, né? Então, é a inserção mesmo do adolescente, do jovem no mercado de trabalho. Então, eu penso que é uma modalidade de contrato que os professores, né, que todos os educadores, na medida do possível, do conveniente, eles devem incentivar os adolescentes, porque é interessante para essa ascensão, é interessante para a inserção no mercado de trabalho, né, e é importante para retirar de um trabalho ilícito, de um trabalho sem formalidade, sem cuidado, sem proteção aos adolescentes e aos jovens. Em síntese, é isso que eu tinha para falar a respeito do contrato de aprendizagem. Agora eu passo a palavra para a doutora Sandra, isso? Obrigado. Bom dia, desembargadora Maria Raquel, os meus colegas gestores de primeiro grau, e bom dia, professora Magna, que ingressou, e aqueles que vão oportunamente assistir a essa palestra que está sendo gravada. Hoje, nós falamos aqui sobre o contrato de aprendizagem e o combate ao trabalho infantil, mas eu queria ressaltar que a base de tudo é a formação integral dos estudantes. O contrato de aprendizagem, ele garante que o adolescente, como o gestor Marcelo disse, ingresse no mundo do trabalho na idade certa, protegido e garantindo uma formação profissional. Mas essa porta ela só se abre de verdade para quem chega preparado, porque não adianta assinar um contrato de aprendizagem e não ter condições de prosseguir com esse contrato. Então, a preparação começa na escola com a leitura e a escrita. Que um aluno que escreve bem, ele tem mais chances no futuro. Ler, eu queria enfatizar com os professores, ler amplia o mundo da criança e do adolescente, porque ele desenvolve o pensamento crítico, cria empatia, desenvolve a criatividade, e, além disso, escrever, e nisso entra o contrato de redação, ensina a criança a organizar ideias. Então, o adolescente que escreve bem,
ele aprende, inclusive, que ele tem voz própria. É uma forma de se manifestar. Então, é importante para nós que o estudante se conscientize disso, que escrevendo bem e lendo bem, ele está se protegendo, inclusive, contra a evasão escolar. E a evasão escolar é uma das portas também para o trabalho infantil. A criança sai da escola e ela, o primeiro passo é arrumar um emprego precário e tentar compensar de alguma forma a ausência na escola. E isso vai retroalimentando o ciclo da pobreza, como todos nós falamos aqui. Leitura, só um minuto, por favor. Nós estamos com um probleminha técnico aqui. Não, estão todos ouvindo? Todos ouvindo. Sim. Todos estão ouvindo? Sim. Sim. Tá certo, vou prosseguir aqui então. Então, esse concurso de redação é muito mais importante do que uma tarefa, só uma tarefa escolar. É uma chance, então, de um aluno refletir, expressar as ideias e descobrir que a voz dele importa. Então, eu queria mais uma vez ressaltar a importância que o professor tem na vida do aluno. Um bom professor transforma a vida do estudante, estimula e abre portas. Além disso, todos nós sabemos o peso que uma redação tem, principalmente no Enem, que é a porta de entrada na maioria das faculdades, inclusive as públicas. Então, ainda que os critérios do Enem sejam modificados no futuro, a redação é um critério de avaliação que tem muito peso. Então, é por isso mesmo que vale a pena a gente insistir nessa boa formação e principalmente no estímulo à leitura e à boa escrita. Eu gostaria de agradecer, por fim, mais uma vez a professora Magna e a todas as escolas que se inscreveram, me colocar à disposição, assim como estão à disposição todos os gestores, e queria que todos aqui envidassem esforços no sentido de que essa geração de adolescente não apenas assine um contrato de aprendizagem, mas que ela seja capaz de escrever e reescrever o próprio futuro. Muito obrigada. Muito boas essas palavras aí da juíza Sandra para encerrar a mensagem que a gente queria trazer para as escolas, né? Eu vou deixar a professora Magna muito à vontade, se ela quiser alguma. Estou vendo que já entrou mensagem lá no chat, Renata. Quiser dar uma olhada, ficar à vontade, né? Se quiser falar, abrir a imagem, estamos gravando, isso vai ser partilhado, ou então a gente responde pelo próprio chat. A professora Magda perguntou que há alguns anos estamos formando jovens de 15 a 21 anos nas turmas do EJA. Se é possível sinalizar que os alunos nessa modalidade possam participar do concurso. Na verdade, não é um concurso, né? É uma modalidade de contrato de trabalho, que é o contrato de aprendiz. Professora, Eu, se você quiser esclarecer, Marcelo. eu Eu acho acho que que ela é está falando do concurso de Concurso de redação, redação. talvez. Ah, sim, do concurso de redação. eu não vejo óbice nenhum. Não, se bem que a gente fez o edital para 9º ano. Mas Sim, se tiverem, o EJA é um pouco diferente, né? A gente tem que. Acho que isso foi uma. Posso explicar? Por sim, favor, por favor. pode sim. Sim. Nós temos duas situações na rede pública, que são o seguinte. A primeira é que os alunos de EJA, eles têm um novo perfil. Nós temos alunos que não cumpriram, né, o tempo dos 9 anos dentro da idade certa. E aí, quando eles completam 15 anos, no final de janeiro, eles são redimensionados para essas turmas, em acordo com a família, porque a gente entende que esses jovens não se enquadraram, não se adaptaram ao ritmo de várias disciplinas, vários professores. Então, é uma nova chance para eles de ajustar essa idade e se formarem. Então, eu fiz mestrado sobre EJA na UFMG, e a gente defende que estes alunos, esses jovens aí que estão dentro dessa idade, né, de 15 a 21 anos, eles estão
concluir o ensino fundamental. O objetivo é este. Então, é mais do que uma pergunta, é uma sugestão que, no próximo edital, seja assinalado que os alunos nessa idade aí estipulada, que estão no curso de EJA, que eles possam participar também, porque outro aspecto da minha pergunta, né, da minha sugestão, é que esses alunos da EJA são discriminados. Eles não são considerados que estão concluindo o ensino fundamental, eles estão, de fato. Isso depende deles, depende do docente, né? Mas, assim, eles ficam colocados de lado, porque não entendem que eles são jovens. É como se mudasse uma mentalidade, assim, eles passam a ser adultos, sabe? Ficam só nessa ideia de adultos dentro da educação de jovens e adultos, e não são. São alunos que estão concluindo o ensino fundamental também. Então, eu peço que para o próximo ano, este ano não dá, eu entendo isso, porque o município, a gente sabe que tem verba diferente, classificação, todo um encaminhamento, né, desses alunos, e que eles sejam contemplados no concurso no próximo ano. Eu sou professora de sexto ao nono e de EJA, são 2 turnos que eu trabalho, de manhã e noite. Por isso que eu tenho tenho esse público tão amplo, né, que vai de 10 a 82 anos. É isso. Professora, me passa uma dúvida. O EJA, como que é separado? Existe a turma de ensino fundamental 2 e a turma de ensino médio? A Não, gente pode... esse é ensino fundamental. Isso, EJA, eu sou da prefeitura, a prefeitura trabalha com os alunos, os professores dão aula para os alunos do ensino fundamental, em EJA, a partir de 15 anos. De 15 a aluna mais velha que eu já tive é de 80 anos, 82 anos. E tem o EJA ensino médio, nós temos 2 modalidades, só que ensino médio é de responsabilidade do Estado. E EJA fundamental da prefeitura, das prefeituras, entendeu? Então, É isso. considero a sua sugestão acatada para o Ah, ano que vem, porque a gente fica sim. jungido, amarrado ao edital, né? Mas o edital, a nossa ideia, eu vou te explicar por que que é nono ano, é que a gente sabe da evasão maior no ensino médio. Então, a Sim, gente quer esclarecer aos adolescentes do nono ano que existe luz no fim do túnel. Ele pode ir para o ensino médio, fazer o ensino médio regular e ter o contrato de aprendizagem, né? E, mas esse viés do EJA ensino fundamental realmente é uma falha nossa. E E é uma não vai preocupação acontecer no ano que muito, vem. é uma preocupação muito grande minha, porque são esses meninos que estão, assim, naquela faixa de vulnerabilidade extrema. São os que não se enquadraram no na nossa escola, que a gente oferece o ensino fundamental regular, a gente chama de regular. Então, você tem o regular e você tem o EJA, a EJA, né? É, E a gente eles pode. estão naquele momento que eles estão prestes a desistir e ingressar no trabalho, de exploração mesmo, no crime. E eu tenho eu tive a felicidade de receber um aluno que entrou nesse programa recentemente e está comigo à noite, e voltou para a escola por causa dele. É isso. É muito bom saber e vai fazer essa sua participação hoje vai fazer essa diferença, né? Com certeza é algo que vai ficar anotado. É, é possível, o nosso tribunal, a cada 2 anos, há movimentação na administração e na gestão dos programas, mas eu tenho certeza que essa ideia vai ficar marcada, anotada para o nosso próximo concurso de redação. Eu Agradeço. convido a conhecer esse perfil de estudante, que eles estão mudando, estão cada vez mais, assim, interessados nessa possibilidade de formar, de terminar o ensino fundamental e de ingressarem no trabalho também, né, Qual é via a essas escola da senhora? A escola municipal? Aurélio Pires. Como que ela chama? Aurélio Pires. Aurélio Pires. Tá certo. Mas eu tenho umas Professora, perguntas. essa escola, as escolas municipais, o EJA normalmente é à noite, não é isso? Era assim, agora nós ofertamos nos 3 turnos, inclusive, e
tem EJAs externas, a gente tem uma turma no CRAS, tem Ah, turmas mais próximas a campos de trabalho, assim, de outras áreas, entendeu? Depende da necessidade de cada região. Então, interessante. Então, a gente pode incluir nas nossas ações também turmas de EJA, uma vez que mudou o perfil. Porque a gente sim, fica sempre com muito aquela interessante. impressão de que são adultos, né, já maiores, e o nosso foco no programa são adolescentes. Mas foi Sim. uma boa dica que a senhora nos passou aqui, de que agora as turmas do EJA também, né, tem adolescentes. Sim. E Eu tenho mais umas perguntas. pode falar. Há alguma lei que exige, alguma norma que exige que as empresas contratem esses alunos, esses estudantes, via contrato legal? Sim, há uma lei federal, as empresas têm a cota de aprendizagem, que a gente fala. E muitas delas não conseguem, ficam procurando e não conseguem, outras descumprem, né, deliberadamente, porque não tem interesse, já que é um pouco, entendem que é mais oneroso, mas existem essas vagas e é atrás delas que a gente corre. A ideia é exatamente essa, existem E, essas vagas. O e a nosso ideia O tinha. Marcelo comentou isso, inclusive na apresentação, professora. Essa cota varia de 5% a 15%, não é isso, Marcelo? Do total de Isso. empregados. E a fiscalização do Ministério do Trabalho tem observado e tem autuado as empresas que não cumprem a cota. Então, é mais um ponto de observação, sim. Eu vou até acrescentar, porque é do meu conhecimento, e o juiz Marcelo vai participar representando o trabalho infantil no próximo dia 19, o Ministério do Trabalho vai fazer o dia A da aprendizagem. E qual que é a ideia? Eles estão trazendo as empresas que consta de forma evidente, estão descumprindo as cotas, vão trazer para dentro lá da superintendência para assistirem, vai ser um dia que eles vão assistir palestras, etc., e tentar fazer com que essas empresas cumpram a lei, exatamente valorizar esses contratos de aprendizagem. Então, assim, a movimentação não só da Justiça do Trabalho, mas do Ministério, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público do Estado, e até do próprio TJ, em relação a essas questões de cota de aprendizagem. É uma luta de muitos. E com a questão do trabalho infantil, dentro do que acho que foi a juíza Cristiana, quem falou, a juíza Renata falou lá do lugar da criança, recentemente teve aqui no Estado uma preocupação muito grande também dos tribunais de conta do Estado, em fazerem as administrações públicas, sobretudo municipais, né, observarem essa importância desse investimento, né, que o juiz Marcelo colocou aqui, essa questão do investimento nas crianças e adolescentes. E a nossa ideia de dar um título ligado ao contrato de aprendizagem e ter o contrato de aprendizagem como tema desse concurso de redação foi exatamente essa, de dar visibilidade a esse contrato que muitas vezes é desconhecido. Muitos adolescentes querem trabalhar, no mundo inteiro as crianças, os adolescentes inserem no mercado de trabalho de forma precoce, mas tem que ser assim, dessa forma protegida, que propicie, que vise a formação profissional deles e não uma mão de obra barata, né, com limite de jornada, não podendo trabalhar em atividade insalubre e perigosa. Então, foi por isso que a gente resolveu colocar nessa redação um tema ligado ao contrato de aprendizagem para divulgar, porque é bom tanto para a empresa quanto para os adolescentes. E as empresas, de fato, algumas têm essa dificuldade de encontrar essa mão de obra do contrato de aprendizagem. Então, é uma divulgação que a gente pretende dar que será de grande valia para ambos, empresa e estudantes. E só reforçando, professora, que a idade nesse contrato é até 24 anos. Então, atinge, né, os jovens que estejam um pouco ainda na situação que a senhora mencionou. Sim. Eu tenho mais uma pergunta.
sobre a dificuldade de acessar essas vagas mesmo. Eu dou aula já há quase 30 anos e muitas vezes fui questionando: "Professor, eu preciso trabalhar menor aprendiz, jovem aprendiz, onde eu vou, onde eu consigo?". Então, assim, é por sorte que mesmo com o advento da internet, das redes sociais, né, você melhorou um pouco, mas ainda não é acessível, a gente não sabe, por exemplo, só através deste concurso que eu fiquei sabendo, das empresas e entendi rapidamente qual é o caminho, né, já que eu coincidiu que um aluno chegou com todo bonitinho, todo vestido de Senac à noite, isso aconteceu na semana passada, e ele todo feliz porque ele está dentro desse programa, entendeu? Então, a minha pergunta é sobre onde sabemos das vagas, porque fica muito na mão do poder público, e esse poder público, às vezes, usa um QI, poucas pessoas ficam sabendo quem eles indicam, entendeu? Então, eu queria que, inclusive, o tribunal indicasse o caminho onde isso é tornado público mesmo, de acesso livre, que eu possa dizer para o meu aluno: olha, acessa tal site para você saber quais as empresas que podem estar oferecendo essas vagas. Obrigada. Professora, a senhora tem que orientar sempre ao seu aluno a procurar um curso de formação, porque o menor aprendiz, o jovem aprendiz, ele, enquanto está em contrato de aprendizagem, ele vai ter que frequentar o curso de formação e a escola. Então, ele vai estar sempre vinculado ao curso de formação, como, por exemplo, esse aluno que a senhora citou aí do Sistema S. Eu tenho aqui um documento onde nós fizemos um levantamento ano passado, após eu ter feito uma visita numa escola na região metropolitana e me questionaram sobre isso. Aí eu pedi para a nossa secretaria, ela fez um documento de todas as entidades que ofertam curso de formação na região metropolitana e em Belo Horizonte. Eu vou colocar no chat para a senhora, e é muito oportuna a pergunta, a gente tem que começar a colocar e divulgar isso, inclusive, no nosso site, viu, desembargadora Raquel? Ali naquele nosso link que fala sobre o programa, eu acho que isso tem que ser melhor divulgado, sim, porque já é segundo contato que eu mantenho com professores e que vem este mesmo questionamento. Isso Eu vou tá, tentar colocar agora. nós Uhum. exibimos no slide, aquele que o doutor Marcelo pediu, talvez a escola possa agora mostrar para a professora. Tem, num dos slides, tem o Sistema S, tem a Rede Cidadã. Eu vou tentar Isso, colocar o documento, porque nesse documento tem inclusive os links, tem tudo. Você lembra que a Vitória fez para a sim, gente? sim. Mas isso constou da exibição. No PowerPoint tem uma página que fala sobre as escolas de formação, que são do Sistema S, Rede Cidadã. Uhum, sim. E a Quem que rigor, está exibindo o slide? Talvez possa exibir para ela entender. foi Eu, mas a deixa eu Renata tentar. primeiro colocou, Porque eu estava tentando primeiro achar aqui colocou no esse chat. documento para eu colocar no chat para ela. Mas eu posso exibir isso novamente, só um minuto. E a gente não pode esquecer também que é uma obrigação das empresas, né? O problema é que as empresas não noticiam. Aqui, tá aqui. Vamos lá. Isso. Deixa eu tentar tirar Agora, aqui o essa Doc tarja preta, né? consegue ir para o chat? Eu vou tentar colocar no chat agora, Raquel, só um Ah, minuto. É só copiar e colar. Mas é porque como eu estou compartilhando Às vezes tela, eu não a consigo fazer professora tira uma foto, simultaneamente. printa. Oi? Se a professora puder printar ou tirar uma foto também. Mas o documento que eu quero colocar no chat é melhor, porque ele tem os links dos telefones, entendeu? Sim, a gente tem esse documento. Uhum. Eu estou com ele aqui, mas como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo agora. eu acho que ela já teve vista e pode É, jogar no chat agora. tá, Pode vou fazer isso. compartilhar no outro. Uhum. Tá bom. Tá certo, professora? Vai ficar disponibilizada no chat, então. Seria bom salvar o documento, porque ele já vem com outros dados.
Professora, Ai, notou. deixa eu ver se foi. Dá uma conferida aí se foi. Sim. Chegou? Chegou. Ótimo. Doutora Renata, tem um outro documento, que tem esses links. Parece que naquela exibição original constavam também os links. Aí talvez se puder disponibilizar, ou até na própria página do tribunal mesmo. Isso é Seria fácil assim. de pesquisar na internet. Essa Não, demanda mas aí está com todos os documentos, todos os endereços, telefones e link Sim, de todas elas, tá aí. Agora, depois nós vamos disponibilizar isso no site. Sim, aí a gente localiza esse outro. isso já seria interessante, doutora Renata, a minha chefe de gabinete começou a ser treinada também no tal Assist, que todos nós vamos precisar ter um servidor treinado nesse Assist. Como Vossas Excelências estavam de férias, esse início, eu tenho quase certeza que a minha chefe de gabinete já vai estar apta a fazer. Aí mandar a gente centralizar, mandar lá para o gabinete e ela já mandar para o NAP providenciar Essa divulgação. Tá bom. atualização, Eu né, faço isso agora. Uhum. até porque esse próprio webinário eu vou pedir para constar lá nas nossas Doutora atividades. Magda, professora Magda, tem mais algum questionamento? Nós estamos à sua disposição. Não, por hora não. Muito obrigada. Então, eu acho que eu vou agradecer demais, principalmente a professora Magna, né? Isso mesmo. E ficar mesmo à disposição, através do nosso núcleo de apoio aos programas institucionais. Se houver alguma dúvida, alguma outra questão, esse material vai ficar salvo para consulta de todas as escolas que vão participar do nosso concurso. Eu tenho que agradecer demais ao nosso segundo vice-presidente, à Escola Judicial, a Juliana, ao Thales e ao Logan, que deram nossa, salvaram o nosso dia, né, na sexta-feira, acho que foi quarta-feira, nossa correria, e esse suporte não podia ter sido melhor e mais profissional. Eu agradeço demais, tá bom? E, de novo, aos meus 4 colegas, né, que compartilharam comigo essa manhã. Eu acho que isso foi muito proveitoso e a gente já devia ter tido essa ideia antes, não só vinculada só ao concurso de redação, mas é algo que a gente pode pensar em repetir de uma forma mais ampla, né? É preciso registrar que nós estamos no mês da aprendizagem. E eu acho que, por conta disso, esse webinar não podia ser mais oportuno, né? Muito obrigada a todos, então, acho que a gente está encerrando. Eu gostaria de dar mais obrigada. uma sugestão, para Pode falar? que tenha mais, porque eu lembrei agora do nosso primeiro problema, que é quórum, né, de pessoas aqui participando. Esse link seja divulgado anteriormente à data, porque eu acho que houve um erro de interpretação, quem está participando, de acessar o link, de esperar esse link ser divulgado, por exemplo, já poderia estar no edital, ou ter um espaço, porque nós fechamos as inscrições na sexta-feira, e hoje já é o webinário, e esse link não estava divulgado antes, entendeu? Então, as pessoas ficaram na expectativa ou devem ter até esquecido de acessar alguma coisa. Eu vou pedir ao nosso setor de apoio, vai mandar, porque isso fica salvo, se eu não estou enganada, só vou confirmar depois com a escola, é no YouTube da escola. Não tenho certeza, indago aí ao Thales e ao Logan se é isso mesmo. Acho que não. Eu não sei onde que fica gravado, eu vou saber aonde vai ficar gravado e eu vou mandar a todas as escolas que se inscreveram. Pedir para mandar e-mail para todas as escolas que se inscreveram, tá certo? Obrigada. Eu Então, queria pedir licença, já que é o mês da aprendizagem, para ler uma frase do Nelson Mandela, que meu pai, de uma forma um pouquinho diferente, sempre repetiu para a gente. É o seguinte: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Muito obrigada, gente. fechou, doutora Sandra, muito obrigada. Obrigada a todos. Então, o nosso webinário está encerrado.